galerinha, bom sábado. Tá todo mundo bem aí? Nós somos da Positivamente. Eu sou a Pamela Eu sou a Milene. e vai ser um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado, falando um pouquinho sobre Rotina e saúde mental. A gente Yes. vai falar um pouquinho sobre o impacto desse isolamento nas nossas rotinas. E a gente tem uma convidada especial para hoje, hein? Uma psicoterapeuta lá de Roraima. Isso. Tayana tá por aí, será? Acho que ela ainda não entrou. Vamos aguardar um Podíamos pouquinho. fixar o tema. Agora, Eu preciso aprender a fazer vamos isso. esperar o pessoal acordar, o pessoal chegar aqui na nossa live. Vamos colocar aqui rotina Rotina e saúde mental. e isolamento, né? Vamos lá, já entrou. Impactos na saúde mental, que é o que a gente precisa falar de mais importante hoje, né, Mi? Isso. Vai ser importante também a participação de vocês, hein? Porque a gente quer saber o que esse isolamento está impactando em cada rotina e como que a gente pode auxiliar vocês nesse momento. Aí a gente Como é que chega você aqui, fixa? Ah, clica em cima dele e fixar. tô aprendendo, gente. Tô aprendendo a mexer. Vamos lá, o áudio tá bom? Será? Vamos esperar o pessoal entrar. Não tô vendo ninguém por aqui ainda. A Tayana tava com a cabecinha dela ali por ali. Vamos ver. Ó, A gente vai aguardar um pouquinho então a Tayana entrar pra gente começar o nosso bate-papo. nossa convidada lá de Roraima? Roraima. Roraima. Olha que chique, gente. A nossa live tem fuso horário. A gente entra aqui às 10h30, ela entra lá às 9h30. Vai ver por isso, né? O dela é mais cedo, ela atrasa um Acho que pouquinho. sim. Muito moderno, né, a gente aqui. Mas sabe o que eu acho estranho esse negócio de ter 2 horas dentro do mesmo país? Estranho mesmo. Eu acho. Eu achei que já tivesse caído por terra isso. Achei que o lance lá do horário de verão Verdade. já tinha caído por terra. Ô, galera, vocês estão dormindo ainda? O que tá acontecendo? Olha, nós nem marcamos tão cedo ainda. A gente já tá aqui na ativa e ninguém está aqui com a gente. A Tayana Tayana entrou. Coisa boa. Vamos chamar a nossa convidada aqui. Vamos esperar ela entrar. Olá, querida! Bom Olá, dia! Ó, tô te bom ouvindo muito dia. bem. Tá ouvindo bem a gente? Tô tranquila. Que coisa bom. boa! A gente estava aqui falando de você, de onde você é. A gente falando do fuso horário, que coisa, né? A gente nem sabia que tinha essa diferença de hora. É estranho, não é? Ter 2 horas Tem, diferentes dentro do mesmo país? tem. E às vezes é pouco, mas em algumas circunstâncias parece que é bastante. É, eu imagino. E dá diferença mesmo, né? Sim, E aí, como estamos aí? É Roraima? Roraima. Roraima. Olha lá, ó, até o sotaque é diferente, tá vendo? É. Olha, O Tayana, é um pessoal prazer. daqui Pode não, falar. não, o pessoal daqui tem crises com Roraima. Ah, é bom a gente saber disso. Então É, é aberto, Roraima, Roraima. Roraima. É. Roraima. Muito bom, muito bom. Tá, é um prazer te ter aqui com a gente hoje. Acho que é um tema super bacana pra gente falar, né? Então, seja bem-vinda positivamente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu espero que a gente possa bater um papo super gostoso aqui hoje sobre rotina, isolamento e o que isso traz aí de impactos mesmo na nossa saúde mental, emocional. Uhum. Bom, eu que agradeço, né, o convite. Tenho super admiração por vocês, pela desenvoltura recente de vocês, se adaptaram muito bem a esse contexto, né, das mídias sociais e tudo mais, e que são, né, profissionais maravilhosas que eu tive prazer de conhecer aí na formação em São Paulo.
Que delícia, Então, obrigada. então vamos lá. Acho que a primeira pergunta é, né? É importante ou não ter essa rotina durante o isolamento, né? Tem pessoas que acham que é um momento de relaxar somente, né? De não se pressionar, de não ter nenhuma obrigação e só de ir vivendo, né? Conforme o dia, conforme o ânimo, conforme e, e aí o que que vocês pensam, né, sobre isso? Você sabe, a gente fez um post faz um tempo já, né, Mi? Sobre essa questão da produtividade na rotina, Semana né? passada. Semana passada, foi. E assim, a gente tava exatamente assim, que este momento, ele traz pra gente uma questão mais reflexiva, né? Mas assim, a gente precisa entender que não estar tão produtivo agora, ok, mas que se isso perdurar por muito tempo é um problema, né? Exatamente. E às vezes essa palavra, né, rotina, tomou um significado meio que pejorativo, né? Negativo, né? Rotina é sinônimo de coisa chata, de obrigação, e na verdade rotina ela tem mais sinônimo de estrutura. Uhum, uhum, Agora, se a sua rotina é chata e cheia de obrigações, aí é a forma como você construiu a sua rotina, né? uhum, Então, ter uma estrutura, ter uma rotina é extremamente positivo do ponto de vista da saúde mental, uhum. né? Mesmo para quem está em isolamento, mesmo para os dias difíceis, na verdade, talvez até principalmente para os dias difíceis. Aquele dia que você realmente só vai sair da cama se você tiver uma ideia do que você precisa fazer para te motivar a levantar, a sair daquele estado, Uhum. né? Então, acho que essa é a primeira das respostas, digamos assim, né? Que as pessoas fazem. Sim, é importante, é muito importante, é até essencial ter uma rotina nesse período de isolamento. Mesmo que você não saia de casa para nada, Uhum. né? É importante ter essa rotina dentro de casa. Uhum. A Eu gente penso, tava. Aí, Pode é, falar. eu penso, Thay, que essa questão da rotina é uma coisa muito importante mesmo, porque assim, eu acho que a gente precisa fazer até uma nova rotina, né? Porque eu acho que tá tudo muito novo, tá tudo muito incerto, mas a gente precisa usar da nossa criatividade para estabelecer uma rotina saudável nesse momento também, né? O que você Eu ia acho falar? exato. que assim, a gente quando recebe alguém para poder ajudar num momento que não tá legal, que tá disfuncional, que alguma coisa não tá bacana, a gente justamente vai ver como é que tá a rotina dessa pessoa, né? O que que tá adequado, o que que não tá, a rotina do sono, a rotina do trabalho, a rotina com a família, se tem todos os elementos na rotina dessa pessoa, se tá uma rotina saudável. E esse momento, como a Pan falou, que tem mexido com a rotina das pessoas, eu acho que aí talvez esteja a grande dificuldade. Porque as pessoas até têm uma rotina, mas nesse momento essa rotina ela tá bagunçada, ela tá mexida, ou ela tá inclusive até deixada de lado, Uhum, né? E aí como construir uma nova rotina saudável para este momento? Né? Como construir uma rotina adequada a você, às suas necessidades, ao seu momento, sem que você se deixe só se levar, né? Deixa a vida me levar. Sem que seja só assim, né? Que você consiga estruturar mesmo, como você disse, rotina, estrutura, que você consiga realmente estruturar uma rotina adequada a você, né? Eu acho que talvez esteja aí a grande dificuldade nesse momento. Isso, a rotina de agora não é a rotina de antes da pandemia, né? É preciso recriar, né? É preciso refazer, readaptar às condições atuais, né? E aí isso vai passar por um processo de autoconhecimento, Uhum, né? Então, e vai passar também por alguns pontos chaves, né? Eu acredito que o primeiro deles seja o autocuidado. uhum, Dentro da tua rotina diária, você precisa ter um momento de autocuidado, né? Qual vai ser esse autocuidado? Não sei, vai depender
daquilo que você gosta, daquilo que te faz, daquilo que te acolhe mais, que te dá uma sensação mais gostosa, Uhum. né? Então, por exemplo, vou falar da atividade física, né? Para mim, é obrigação, é sofrimento. Não gosto. É mesmo? Eu já gosto. Pois é, eu vejo, né? Mas eu não gosto. Então, para mim, não é o meu momento de autocuidado. É uma obrigação da minha rotina. Uhum. Meu momento de autocuidado é outro, né? São outras coisas que me acolhem, que me dão uma sensação gostosa e tal. Então, é outro completamente diferente, né? Para Uhum. outras pessoas, o momento da atividade física já é o seu momento de autocuidado. Uhum. Então, é cada um perceber daquilo que eu faço ou daquilo que eu costumava fazer, o que é que me acolhe mais, o que é que me dá aquela sensaçãozinha gostosa, né? De, estou me cuidando, estou cuidando de mim. E aí, isso tem que estar na sua rotina diária, nesse momento de isolamento. Uhum. Porque nós estamos diante dessa ameaça, né, do vírus, que é uma ameaça real, Uhum. não é imaginária. É Uhum. diferente da crise de pânico que vem do nada, sem um motivo específico naquele Sim. momento, né? Uhum. Nesse momento, as crises de ansiedade estão sendo disparadas por uma ameaça que é real. Uhum. A gente não pode ignorar isso e falar, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Então, a gente precisa equilibrar essa ameaça real com a sensação de que está tudo bem, com a sensação de bem-estar. E isso só vem através do autocuidado. Então, primeiro ponto da rotina. Mas vai ser de manhã, de tarde, de noite? Não sei, depende da sua dinâmica. Uhum. Mas precisa ter, é essencial nessa rotina, o momento do autocuidado. E Pode dependendo, ser dependendo da necessidade, mais de um momento no dia, né, Thay? exatamente, dependendo também da possibilidade, né? É, Que às vezes a também. necessidade é grande, mas são 3 filhos, o home office, a casa, e Uhum. aí, E você né? sabe que eu estava pensando exatamente nisso, né? Escutando você falar que às vezes o autocuidado não fazia parte da rotina de ninguém, né? Exatamente. Eu acho que a gente vive ou vivia, eu não sei como que eu conjugo esse verbo hoje, né? Mas assim, a gente. Eu falo por mim, assim, eu fazia tudo muito no automático. Então, levanta, toma café, vai para o trabalho, volta do trabalho e tem aqui comer, nanana. E hoje, assim, a gente se pega com um tempo que a gente pode se olhar, né? E fazer parte, e pegar essa rotina e olhar para o nosso autocuidado como uma parte integrante e funcional da nossa rotina é de extrema importância agora. Sim, sim. Com certeza, fundamental. Uhum. E, e nesse momento é o indispensável. Porque se você não fizer isso agora, em pouco tempo você não vai dar conta. Uhum. Porque vai dar o peso das obrigações, da improdutividade, porque essa ansiedade faz com que todo mundo fique mais improdutivo. Uhum. Se você não está se percebendo, se acolhendo nesse sentido, daqui a pouco você vai começar a procrastinar cada vez mais, se entristecer, se adoecer mentalmente cada vez mais, ao ponto de ficar totalmente disfuncional. Uhum. Então, nesse momento, o autocuidado é a chave um da Uhum. rotina, Uhum. né? Perfeito. Eu acho interessante que essa rotina vá para o papel, para cada um entender e criar a sua dinâmica. Sim. Então, geralmente, né, quando eu estou montando nos atendimentos online, quando eu estou estruturando essa rotina junto com o cliente, então eu vou lá e vou elencar. O que para você é autocuidado? É o banho demorado, é a atividade de crochê, é a pintura, é a atividade física. Uhum. Ok. O que é obrigação no teu dia a dia? O que tem horário marcado? É acompanhar a aula das crianças. É fazer o home office em tal horário. É isso aqui. É o horário de fazer o almoço. Aquilo que tem que ser naquela hora. Ok. Aí a gente começa. Segunda, terça, quarta, quinta. Uhum.
uma tabelinha, né, num planner, manhã, tarde, noite, e a gente distribui as obrigações. Aí a gente vai ver qual é o melhor horário para o autocuidado, Uhum. diversificando às vezes o autocuidado. Então, dia sim, dia não, eu tomo aquele banho cheio de estímulo sensorial. E o outro dia que eu não tomo banho, eu faço uma atividade manual que eu gosto. Uhum. E no sábado e domingo eu faço uma atividade física, uma dança, um negócio que eu gosto também. Então, a rotina, ela não precisa ser a mesma coisa todo dia, né? Ela vai ser de acordo com essa dinâmica, ela não precisa ser chata, não precisa ser repetitiva, né? E aí, depois que vem essas obrigações, aí a gente vê o que que dá, né? O que que sobra de tempo para a gente preencher com outras questões, né? Algumas pessoas têm o problema da falta de tempo por conta do aumento das demandas. Outras pessoas têm o problema da total disponibilidade de tempo, porque já não tem nada obrigatório, Aham. né? Então, aí isso vai depender de cada situação. Sim, sim. Então, quando a pessoa tem um tempo, eu costumo colocar como essencial também o momento do nada, Ou que eu chamo. a caixinha do nada aberta. Exatamente. O momento do fazer nada. É aquele momento que eu não chamo de procrastinação, Uhum. né? Mas como essa é uma queixa geral, eu digo, é o momento em que a procrastinação é livre. Ai, gostei. Você pode não fazer nada, você pode ficar rolando a tela do celular, você pode ficar olhando para o teto, você pode fazer é o nada, Um né? É o nada momento do nada. construtivo, Nada um saudável. nada positivo. Exatamente, exatamente. Por quê? Uma das queixas da dificuldade de manter a rotina é justamente essa. Quando você procrastina, você está ali fazendo nada, mas você está se culpando porque você não está fazendo alguma coisa, e aí você passa o tempo inteiro do fazer nada com a mente a mil, pensando em fazer alguma coisa. Uhum. Essa é a dinâmica da procrastinação. Quando você tem esse tempo do fazer nada dentro da tua rotina, naquele momento você não sente que você está sendo improdutivo, que você está deixando de fazer algo importante, que aquilo já foi programado, aquele é o seu momento, né? E você vai fazer dele o que você quiser. Não é o momento do autocuidado, não é o momento de lazer, é o momento De nada. de descanso, de nada, De né? Que descanso você pode. permitido, né? Exatamente. Então, durante aquela hora, aquelas 2 horas, vai depender da rotina de cada um, você não tem que se preocupar com nada. Uhum. E aí você tem um próximo horário e uma próxima atividade que está prevista, né? E aí você vai e naquele determinado horário você sai do seu nada e retoma a sua rotina sem culpa. Por quê? Por que que a procrastinação às vezes vai durando e vai, né? Que às vezes passa o dia, às vezes é uma semana, né? Isso vai se tornando grande. Por quê? A procrastinação é uma necessidade do corpo que está te mostrando, ei, para, descansa, tá bom, né? Então ela é imposta pelo corpo. E por que que ela se prolonga tanto? Porque a gente não para, né? A gente para de fazer, mas a gente não para de pensar que deveria estar fazendo. Então, esse cansaço mental, você passa uma semana sem fazer nada e termina como se tivesse exausto, né? Tipo, como que eu tô cansado de fazer nada? Uhum. É porque você não estava fazendo, mas o seu cérebro estava ali a mil, Aí vem né? a autocobrança, né? Que aí é um chicotinho armado. Exatamente. Aí começa a punição, Uhum. né? Que aí vai ser através da comida, da bebida,
ou da continuidade da procrastinação, eu sou incapaz, eu não tenho competência, eu não consigo, então eu não vou fazer, né? E eu fico ali reforçando para mim todas essas crenças limitantes e negativas. Sim. Então, por isso que sempre que possível eu gosto de ter, né, nesse momento, né, da pandemia, do isolamento, eu gosto de ter esse nada no meio do dia, no meio da rotina, né, para que a pessoa se permita, para que a pessoa fique livre, né, para fazer daquilo o que quiser. Eu entendo que nem todo mundo consegue, que nem todo mundo pode, né? E aí a gente vai adaptando as possibilidades de cada um, né? Esse é um processo de autoconhecimento mesmo. Mas uma coisa que eu tento reduzir ao mínimo é essa produtividade, né? Essa cobrança excessiva. A gente vê muito isso nas mães, né? Que estão aí e elas estão sendo, de certa forma, pressionadas a dar conta de tudo. E ganharam mais uma E função nesse momento, né? Porque além de tudo ainda são exatamente, professoras. Verdade. exatamente, exatamente. Então, assim, às vezes o momento em que aquelas crianças estavam na escola, ela já dava conta de outras coisas, né? Aí agora ela tem que dar conta das outras coisas e tem que dar conta das crianças e não somente dar conta de mantê-los vivos, né? É dar conta de passar o conteúdo que é de responsabilidade da escola. Sim. Então, eu particularmente, né, há quem defenda todos os pontos, eu particularmente sou totalmente contrária a esse processo de impor para a família essa responsabilidade de cumprir o conteúdo programático. Eu acho, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao chão. Né? Eu acho que não deveria haver uma ruptura total com o colégio, não. Tinha que ter alguma coisa online? Tinha, né? Até para manter o vínculo, para manter a mente mesmo ativa das crianças, dos jovens e tudo, mas não numa demanda de cumprir conteúdo, né? Não seguindo o horário que tinha na escola, né? Não exigindo que a família dê o suporte que é para ser dado na escola, né? Dai a César o que é de César. Porque às vezes a família quer empurrar para a escola a responsabilidade de educar, né? De ensinar valores, respeito, e isso é responsabilidade da família. E nesse momento, meio que a escola está se vingando. E aí, agora além de criar, vocês também vão passar o conteúdo, né? E aí também penso na saúde mental desses professores, que não foram habilitados, capacitados para se transformar em blogueiros, em YouTubers, enfim. Então, eles também estão vivendo o processo de pandemia, né? Todos estamos vivendo o processo de pandemia. Ninguém está imune a isso. Então, para eles é muito difícil, né, se transformar do presencial para o online, assim, papum, e se vira. Para as crianças e para os adolescentes é muito difícil. Ainda tem a voz do Enem gritando aí, Nossa, né? Vai ter, não vai ter, olha a data, vai perder, vai reprovar, não vai entrar na faculdade. Então, nossa, gente, é um nível de pressão que eu acho totalmente disfuncional e desfavorável para esse momento. E quando a gente está, né, num processo de terapia, eu costumo ir junto com esses pais fazendo essa reflexão realmente do quanto tempo eles vão se disponibilizar a fazer isso por dia, do quanto eles estão cobrando dessas crianças e adolescentes e do quanto que isso está pesando para eles para colocar na balança. Tem gente que está tirando de letra, ótimo, tranquilo, sem problema. Tem gente que está sofrendo num grau absurdo, né? E aí é ajustar isso daí. Né? Se na pior das hipóteses alguém perder o ano ou ficar com médias baixas, alguma coisa assim, o que está pesando mais? O custo-benefício em termos da saúde mental da família. Sim.
Porque não Então, se isso adoece tudo, sozinho, né? Não se adoece sozinho, exatamente. é um contexto, ainda mais a gente falando agora dessa questão de pandemia, isolamento, tá todo mundo dentro da casa, literalmente no mesmo barco. Sim, Então, sim. se adoece um, isso vai gerar um reflexo em todo mundo. Exatamente. E principalmente se quem adoece é a pessoa, digamos, que é o esteio ali, Uhum. né? Que Geralmente a geralmente é a mãe. mãe. É. Sim. Gente, como é difícil colocar na cabeça dessas mães o autocuidado. É. Elas cuidam de todo mundo, mas a resistência em se cuidar é absurda, Uhum. absurda. Tá incrustado assim no É. inconsciente, né, de que eu faço muito quando eu faço pelo outro, né? E aí elas têm essa dificuldade, né, tremenda de fazer o autocuidado e elas não têm a dimensão do quanto que o autocuidado delas impacta no resto da família. O quanto que esse esteio, né, se ele estiver bem, tranquilo, calmo, equilibrado dentro das possibilidades, porque ninguém vai virar monge em meio à pandemia, Uhum. né? Então, dentro das possibilidades, o quanto melhor estiver a saúde mental dessa pessoa que gerencia a dinâmica da casa, a energia da casa, o quanto melhor ela estiver, melhor todos vão ficar, Uhum. né? Mas é algo que meio que elas entendem, mas que não conseguem sentir. E não E aí, quando colocam a gente como, vai, e não não colocam como coloca como prioridade. prioridade. E É. sabe o que eu fiquei Não. pensando, Thay? Você estava falando da importância da questão do autocuidado e a Pan também falou de autoconhecimento, né? Uhum. As mães, em geral, claro que não é regra, mas a gente vê demais isso, elas tendem a se anular como mulher depois que viram mães, né? Eu sou mãe, eu não sou mais mulher. E aí, esse autoconhecimento do que a mulher precisa e não a mãe, ele se perde, né? Então, assim, você hoje pensar numa coisa que te faz bem e definir um momento já é difícil. Uhum. Mas eu acho que grande parte delas não consegue nem saber por onde começar a pensar no que eu gosto, sabe? E O nem se buraco mais embaixo. permitem isso, né? E nem se permitem, É. porque eu acho que é uma questão cultural também, assim, tão passada de geração em geração, que quando a gente vai cuidar de uma mãe em terapia, é árduo. Tayana, a gente compartilha com você, é árduo. Porque assim, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que fazer o almoço, o meu filho tá em home office em casa, eu preciso cuidar das coisas dele. E assim, elas vão se perdendo tanto delas, que quando a gente fala dessa caixinha do nada, e quanto a gente pode olhar pra gente e falar assim, é o meu momento e ninguém vai me atrapalhar agora, porque se eu não estiver bem, eu não vou cuidar de nada bem, né? E assim, fazer com que isso entre na cabeça delas é uma questão assim de quebrar paradigma, é quebrar assim, olha, um conceito aí de crença limitante absurda, porque a gente tem que ter começar meio que no pensamento, né? Mas por quê? Quem que te falou que você não pode se cuidar em primeiro lugar? Mas da onde que tá vindo isso? Será que os modelos que você teve anteriormente, vamos pegar aí a minha mãe, será que o modelo de cuidado da minha mãe é tão eficaz? Ou será que eu posso fazer diferente agora? E é assim, a gente compartilha disso muito com você. Sim. Eu gosto de falar, né? Eu não sou obrigada a nada, né? Ninguém é Ótimo. obrigada a nada. Tenho uma colega que me deu um imã até, que está escrito isso. Não sou obrigada a nada. Porque é algo que eu prego muito, né? Principalmente com as mulheres. Porque elas acham que elas são obrigadas a carregar o peso do mundo, né? Elas têm que dar conta da educação dos meninos, ela tem que dar conta da criação dos meninos, ela tem que dar conta da casa, da estrutura, da limpeza, da organização, ela tem que dar conta da alimentação, ela tem que dar conta do papel dela enquanto esposa, mulher, amante, ela tem que dar conta do papel dela enquanto trabalhadora, que trabalha fora de casa, que tem outras demandas e tudo. Ela tem que dar conta da dinâmica dela enquanto mulher, que tem uma pressão social, estética e tal. Ela tem que dar conta de tudo isso. Do mundo, né? E aí eu sempre falo, você não é obrigada a nada. Ninguém é obrigado a nada, né? Porque a sensação é essa, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer.
Você não é obrigada a fazer, né? Algumas coisas, sim, E né? esse Mas tem que, né? Tem que. Gente, esse tem que me mata, mas eu tenho que. Não tem que nada, gente. Esse tem que é uma coisa enrustida dentro da nossa cabeça que se a gente não prestar atenção nele, ele nos domina. aham. É, é algo assim, é um desafio, né? É, No Sim. processo de terapia. E aí é algo que a gente vai Uhum. trabalhando lentamente, né? Uhum, E é uma das dificuldades da rotina. É, as pessoas têm essa dificuldade de estabelecer prioridades. uhum. E aí isso passa por aceitar limitações. Sim. É outra dificuldade dentro da estruturação de uma rotina, né? Porque programei lá. Digamos que eu até programei direitinho, a minha rotina é folgada, é tranquila de cumprir, não tá cheia de obrigações, mas hoje eu não fiz a minha atividade física. Aí começa, né? Nossa, por que que eu não fiz a minha atividade física? Como que eu não dei conta de fazer minha atividade física? Eu tinha tempo, eu tinha recursos, eu tinha não sei o quê, e por quê? E eu não fiz e não sei o quê. E já que eu não fiz, tem que e tem o já que, né? Já que eu não fiz, então amanhã eu não faço, então eu vou comendo que nem louca, porque eu já não fiz mesmo, Uhum. né? E isso é uma outra dificuldade que a gente encontra na manutenção da rotina. As pessoas acham que a rotina é sei lá, uma meta a ser batida e que quando não é batida, você tem que se punir, Uhum. né? E aí elas entram nesse já que eu não dei conta de fazer o que estava previsto para as 8, eu não vou fazer o que está previsto para as 9, porque primeiro eu tenho que fazer o que está previsto para as 8. E aí a procrastinação entra no modo on e a pessoa não faz o que é das 8 até o meio-dia e assim vai, Uhum. E só né? acumulando coisas, né? Só acumulando e se culpando cada vez mais. Então, sempre que a gente estrutura uma rotina, eu falo, isso aqui é uma estrutura, é Uhum. um esqueleto. Se você não deu conta de fazer o que está previsto aqui de manhã, segue o baile, vai dar conta do que está previsto para a tarde no momento que for à tarde. E Uhum. amanhã você tenta fazer aquilo que você não deu conta hoje. Uhum. E eu sempre brinco. Vai existir alguém no mundo que vai fazer uma rotina e que vai cumprir essa rotina muito bem, obrigado? Vai existir, mas essa pessoa não é a regra, Uhum. ela é a exceção. Uhum. Nós, seres humanos, né, normais, estou brincando aí com o conceito de normal, mas a grande maioria não vai dar conta de cumprir tudo aquilo que se propôs, Uhum. mesmo que não propôs muito, Uhum. mesmo que for uma rotina realística. Mas a maioria não vai dar conta, né? E aí algum ponto ou outro vai falhar. E tudo bem falhar. Uhum. Faz parte, né? Tudo faz parte do processo, né? Tá tudo bem se não deu conta de cumprir uma coisa ou outra que estava prevista ali. Sim. Você não é perfeito, você tem o direito de errar, né? Você tem o direito de falhar. E isso talvez também é algo para você avaliar a rotina. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você coloca a atividade física de manhã e de manhã você não é ninguém, né? Você acorda muito lento, muito desmotivado e tal, e aí você sempre falha a atividade física quando ela está na tua rotina de manhã. Uhum. Quando você joga ela para tarde, você já está mais esperto, você Uhum. dá conta de cumprir, ou vice-versa, né? Então, se você esse é um outro ponto da rotina, é o automonitoramento. Uhum. Falhar uma vez aqui, outra ali em alguns pontos, normal, tranquilo. Se tem algum ponto que toda vez está falhando, né, que ele não, você não está dando conta dele de jeito nenhum, é algo para parar e olhar. Uhum. Será que aquela atividade ela está num horário inadequado, que não está compatível com a sua energia naquele momento?
Uhum. Será que o ambiente está sendo inadequado naquele momento? Será que é a atividade em si que não é legal, que é extremamente desconfortável, que fere os teus sentidos, Uhum. Uhum. né? Se for isso, se for possível, a gente troca a atividade, troca o horário, muda a forma de fazer, né? Tudo isso faz parte desse automonitoramento. Uhum. Então, não é só criar a rotina, né? Você tem que criar a rotina e tem que ir monitorando. Uhum. E ela não é estática. Eu posso fazer uma rotina hoje, e aí na semana que vem eu percebo que algum ponto não deu certo, eu vou lá Uhum. e altero e faço uma nova rotina e tento cumprir essa nova rotina, E vai né? experimentando o que dá certo para você, né? Então, mas de novo, a gente cai no olhar para si, É, né? sim. E Exatamente. aí, para você olhar para si e poder se monitorar direitinho, não pode estar no automático, De jeito nenhum. né? Botou no automático e não tá percebendo o que tá fazendo, esquece. Você não vai se monitorar direito, você não vai avaliar o que tá acontecendo, né? A gente esses dias atrás também falou um pouco disso, desse estar presente, né? O estado de presença naquilo que você está fazendo naquele momento. E quando a gente fala de autocuidado e de não só do autocuidado, mas de tudo que faz parte da sua rotina, se você não tiver isso de fato presente, você vai fazer e não vai perceber o que aquilo gera em você. Uhum. Você vai perceber talvez a consequência depois, E eu fico né? pensando até assim no acúmulo, né, de sensação que vai trazendo tudo isso. E depois isso vai gerando uma bola de neve. Aí, assim, as patologias de saúde mental começam a gritar. E a gente fala assim, mas da onde que eu comecei a ficar deprimida? Mas da onde eu tô muito ansiosa? Mas por que que eu Da tive onde que uma vem essa crise do sensação? pânico? Essa agitação. Gente, é o pilotão automático, né? A Márcia tá aqui, a Márcia é uma paciente minha querida, um beijo, ainda não tive a oportunidade de mandar um beijo para ela, mas ela não me deixou mentir, ela escreveu bem aí, que eu falo isso para ela o tempo todo. E gente, porque assim, se tá difícil perceber isso sozinho, tem que pedir ajuda, porque se demora muito para pedir ajuda, isso vai virando uma bola de neve. Uhum. E a gente vai se perdendo cada vez mais da gente, da nossa essência, do nosso eu. Sim, sim. E esse pilotão automático domina tudo. Aí, assim, um beijo para você também, Marcinha. E a gente vai se perdendo da gente e sobrecarregando as pessoas que vivem nesse contexto familiar com a gente, né? Sim, total. Sim. Eu converso, né? Tem muitas pessoas que me procuram agora nesse período, né? E eu falo, eu só estou atendendo online, não vou atender presencial nesse momento. E as pessoas, não, então eu vou esperar para quando voltar o presencial, eu vou esperar para quando voltar. Eu alerto, né? Falo, ó, se eu posso atender online, aproveita enquanto pode ser online, Exato. né? Porque significa que é um quadro leve a moderado. Uhum. Quando a gente tem um quadro grave, aí a gente precisa de outras ferramentas, né, sensoriais e tudo, do presencial, Uhum. né? A gente precisa daquele momento, porque isso não vai mais dar conta, Sim. né? E aí eu sempre falo, não deixa chegar ao ponto que o presencial seja a sua única opção, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E aí pode ser que você precise realmente do presencial, e aí não vai ser possível porque ninguém está fazendo. E mesmo que faça, né, tá expondo você, o profissional, o cliente, as famílias envolvidas, todo mundo fica mais exposto nesse atendimento presencial, né? Então, eu sempre oriento nesse sentido, não espera ficar grave, não espera isso acabar, não espera o tempo passar. Aproveita a oportunidade de agora, né? Faz agora para evitar que isso se converta em algo grave e para passar por isso de uma forma mais leve. Claro. Né? A gente já está prevendo aí que daqui uns 3, 6 meses vai ser aquela chuva de transtorno de estresse pós-traumático. Vai ser aquela enxurrada de síndrome do pânico. Vai ser aquele mundo de transtorno de ansiedade generalizada, de depressão, de transtorno misto, depressivo ansioso. Gente, isso vai assim explodir daqui a pouco.
quando voltar à rotina normal, as pessoas vão perceber que a saúde mental delas não voltou ao normal. E de O fato, dano foi muito grave. Taia, nesse momento está trazendo algumas necessidades que, se não forem trabalhadas agora, talvez essa oportunidade não se tenha depois, né? A gente está num momento único, num momento assim que é ímpar para trabalhar tanta coisa e que a grande maioria, claro que não é geral, mas a grande maioria tem um pouquinho de tempo a mais. Pode não ser muito, mas um pouquinho a mais talvez nesse momento tenha. Então, assim, trazendo uma demanda do momento, um tempo que talvez não se tenha depois. Agora é a hora, né? Agora é a hora. E eu fico pensando muito nessa questão também, assim, se a gente está falando de autocuidado, e a gente precisa entender, assim, essa permissão que a gente se dá também, né, Thay? Você está falando do atendimento online, e, assim, muitas pessoas não querem desmistificar o atendimento online, sabe? E aí essa coisa de não se permitir o novo, eu acho que já é um reflexo da forma que você se vê, né? Eu acho que é muito esse reflexo. Mas por que eu não posso arriscar? Por que eu não posso experimentar? Então, assim, eu falo que, assim, a gente precisa experimentar coisa nova, assim como a gente experimentou pizza pela primeira vez, assim como a gente experimentou açaí pela primeira vez. E a gente pode gostar. E por que a gente é tão resistente, né? Deixa eu te falar, a minha querida amiga chefe entrou para nos ver, a Andréia. Que linda, E essa semana ela teve uma fala comigo que eu achei muito bacana. Ela falou: Mi, você entrou uma nessa pandemia e você vai sair outra. Ah, eu tenho certeza, viu, Andréia? Ó, conhecendo. E, assim, de fato, é por isso que eu tô falando, sabe? É autorrevelação. Esse momento tá trazendo oportunidades únicas. Tem coisas que, se não forem trabalhadas agora, não vai ser do mesmo jeito para trabalhar depois, tenha certeza disso. Tem coisa que agora tá na hora. A Márcia tá falando aqui, não sei se vocês viram aí. Meu medo é Sim. esse. Vamos voltar ao normal? Não sei. Mas eu vou ficar na expectativa do normal depois? Ou eu vou cuidar de mim agora? Eu acho que a gente vai encontrar um novo normal. Eu acho que assim, aquilo que a gente tinha de referência não volta mais. A gente vai se encontrar de novo. E eu acho que não é de tudo tão ruim isso, não. Não, pelo contrário. Porque a gente, eu vejo dessa questão aí que a Milene tá falando, do novo. Gente, de verdade, olha, é até feio o que eu vou falar aqui, mas se eu puder olhar para essa pandemia como uma coisa positiva, olha, de verdade, eu me autocuidei tanto, eu me reinventei tanto, a Positivamente que saiu aí, ó, durante essa pandemia. E a gente, olha quanta coisa online que a gente está fazendo, olha que bate-papo gostoso com a Tayana lá em Roraima, né? Então, assim, gente, isso é fantástico. Será que a gente viveria isso se não fosse essa pandemia? Muita coisa positiva, viu, para se tirar desse momento difícil. Exatamente. Eu vejo muita gente criticando essa fala, né? Ah, isso é coisa de burguês, né? De achar que a pandemia foi feita para o seu autoconhecimento e tal. Não é que a pandemia está a serviço do nosso autoconhecimento. É que a gente não precisa passar pela pandemia como um processo exclusivamente traumático. Ele é traumático? Sim, ele é. Mas ele também pode ser um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da saúde mental em equilíbrio com o processo traumático, né? Estou estudando, fazendo um curso, acho que é professor Gastão, se eu não me engano, né? Que é fantástico sobre trauma. E ele, a teoria fala que a gente tem uma janela em que a gente pode intervir para que o trauma não se converta em estresse pós-traumático, em transtorno pós-traumático, né? E essa janela é em média de 45 dias. Já passaram os 45 dias para quem começou a pandemia já no nível, né, de muito estresse. E algumas pessoas estão ali no meio dessa janela e não estão se permitindo cuidado. Então, está sendo um momento crucial onde a gente poderia estar evitando uma série de consequências futuras, né? A gente poderia estar
adaptando esse momento para que ele não seja apenas memória de trauma, para que ele não seja somente associado a níveis de maiores de cortisol, de noradrenalina, né? Tudo aquilo que vai deixar, que vai fazer com que a gente só se lembre disso como um processo traumático, né? E depois, quando daqui a 2 anos, 3 anos, quando alguém espirrar perto da gente, o coração acelera, né? O corpo treme, dá ânsia de vômito, porque a gente associou, né, a uma coisa simples do dia a dia a um processo extremamente traumático, porque a gente não conseguiu elaborar esse momento, né? A gente, em contrapartida, daqui a 3 anos alguém pode espirrar do nosso lado e a gente pode rir. Lembrar, se fosse 3 anos atrás, todo mundo corria e tal. E a gente pode lembrar dos memes e pode lembrar de uma série de outras coisas, né? História para contar, né? Então, acho que cabe a gente fazer uma reflexão, e aí cada um de vocês fazer também, como eu quero passar por isso e do que eu quero me lembrar depois, né? O que eu quero que fique marcado disso depois, porque isso também é uma escolha, né, gente? É uma escolha. Sim. Se eu vou... Claro que, como a Tayana falou, o momento é ruim para todos. Isso não é escolha, tá? Mas como eu olho para esse ruim, como eu reajo a esse ruim, o que eu levo desse ruim, pode ser escolha, né? Então, da gente parar para pensar como que eu vou encarar esse momento, o que eu posso aproveitar, porque tudo na vida tem seu lado bom e ruim, seja o que for, então o que eu posso aproveitar e como eu vou querer sair dele, né? Exatamente. Isso é fundamental, né? E, infelizmente, muitas pessoas ainda estão nesse processo resistente, né? A esse autocuidado. E às vezes é isso, às vezes você realmente não vai conseguir montar a sua rotina, você não vai conseguir selecionar as suas prioridades e você vai precisar de ajuda profissional. E se você não se permitir, ou se você, né, não tiver condições, né, porque a gente também sabe disso, tem gente que não tem condições, né, financeiro, de tempo, de tudo, né, tem gente que está correndo atrás da comida, né, a gente também tem esse cuidado e tem esse olhar. Ah, quem não está fazendo é porque não quer. Nem todo mundo, né? Tem muitas pessoas que não estão fazendo por resistência, não porque não quer, porque eu entendo que querer melhorar e querer estar melhor é de todos. A resistência é aos processos, né? Então, tem pessoas que estão muito resistentes a esses processos e tem pessoas que realmente não têm condições desse processo, né? Nem financeiras, nem de tempo, nem de nada, de estrutura, e que não tem condições. Mas quem tem, né, já seria um grande alívio para a humanidade se quem tem condições estivesse fazendo isso, né? E a gente sabe que existem formas, né? Por exemplo, se é uma ansiedade inicial, se é uma estruturação de rotina, em poucas sessões a gente consegue dar conta dessa demanda, né? Porque às vezes as pessoas ainda estão com aquela ideia de que eu vou começar a fazer terapia e eu vou ficar em terapia por 5 anos, né? Ad eterno. Enquanto eu tiver um problema na minha vida, eu estarei em terapia. Ferrou, e não né? é isso. Vou estar a vida inteira. Quando que eu não vou ter problema na vida? Né? Exatamente. Né? Porque para quem não conhece, para quem não vivenciou, ou para quem vivenciou algumas teorias, algumas abordagens, realmente acredita nessa proposta, né? E pelo menos assim, nós três, né, que somos bebemos na mesma fonte, né, da psicoterapia breve, a gente tenta fazer isso no menor intervalo possível. Né? Eu não tenho interesse em manter o mesmo cliente, paciente, como queira chamar, por 6 meses, 1 ano. Se eu posso dar conta daquilo em 2 meses, se for só uma estruturação, às vezes, de rotina, em 15 dias, em 2 semanas, né? Aí em 1 mês para fazer, organizar, monitorar, fechar e tal. Então não é um processo eterno, né? Não é um processo extremamente longo. É algo que você pode começar e terminar antes que a pandemia termine, antes que o isolamento termine,
e aí você já dá sequência e volta à tua vida normal muito mais normal, mais preparado, né, emocionalmente, para lidar com os desafios que vão vir, e vão vir muitos desafios pela frente, com certeza. E a gente sai disso de uma forma muito mais fortalecida, né? E se reinventando a cada dia. Eu acho que isso é muito legal. E aí, assim, você estava falando da questão até da terapia. Eu falo, a gente falou disso, a gente fez vídeo sobre isso, de levar a terapia como uma muleta, né? De não melhorar, de não evolução. Então, assim, eu falo muito para os meus pacientes que realmente, assim, a gente precisa olhar para esse processo terapêutico e enxergar como eu posso sair dele uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais desenvolvida, uma pessoa mais autocuidada. Então, realmente é muito isso, assim, não precisa ser eterno, porque se for eterno, a gente vai ficar ali amassando aquele sofrimento e a gente nunca vai dar vazão a ele, né? E se for eterno, de fato vira muleta, né? Porque Muito. daí a hora que você tira, a pessoa não caminha sozinha. E a proposta da terapia tá longe disso, né? A gente quer independência deles, não dependência, né? Mas Exatamente. eu acho também que, assim, essa resistência, às vezes, é um pouco, não é sempre, né? Mas às vezes um pouco consciente, porque eu sei que eu vou mexer em algo que pega, né? Que pega. Mas assim, é bom a gente ter a consciência de que enquanto eu não mexo, eu não sou o máximo da minha evolução, nem perto disso. Porque eu já tenho consciência que eu preciso mexer em algo que eu tô evitando, né? A gente fala muito, né, Thay? Como ela mesma falou que a gente bebeu da mesma fonte, a gente fala muito que ignorar sentimento não é a melhor forma de cuidar, né? A gente precisa vivenciar. Se for uma coisa, um sentimento negativo, a gente precisa sentir, a gente precisa trabalhar isso, né? Porque é como a gente está falando, vira uma bola de neve. Se a gente não olhar para a nossa vida, para a nossa rotina, o que está causando aí de desconforto e achar que tá tudo bem. E sabe o que me preocupa? Me preocupa bastante que a gente vive numa sociedade que gosta de medicalizar. Opa. Né? Medicação para luto, é medicação para dor, é medicação para insônia, é medicação para tristeza. Esses sentimentos, ao invés de serem elaborados, eles estão sendo mascarados com a medicação. E ok, naquele momento eu até fico melhor, né? Durante o período de efeito ali da medicação. Mas não deixa de ser outra muleta. Ou eu vou usar essa medicação pro resto da vida, ou eu trabalho o que eu tô sentindo. Novamente, uma escolha de como eu vou trabalhar tudo isso, né? E a gente tem uma tendência, né? O nosso cérebro, ele vai querer aquilo que nos causa um menor esforço, né? Uma menor demanda. Então, tem que ser um processo consciente mesmo, de entender que não é o caminho mais curto, não é o caminho mais fácil, às vezes não é o caminho mais barato, né? Mas é o caminho que vai levar a um ganho mais permanente, né? Que vai levar a uma transformação permanente, né? E é isso daí que é delicado e que também a gente entende que, enquanto há essa resistência, talvez não haja a disponibilidade necessária para o processo, né? Então, é necessário esperar, muitas vezes, que a pessoa chegue ao tal do fundo do poço para que ela perceba a real necessidade. A gente que percebe, né? Poxa, tá no momento que dá para ajudar, a gente tá no momento tão importante, né? Dá aquela aflição enquanto terapeuta, falar, gente, era agora o momento, isso não se converter num processo grave, e aí a pessoa não tá pronta, né? E aí daqui a 3, 5 meses a pessoa volta, fala com você de novo. Ai, aquilo piorou muito. Dá aquela dosinha, né? A gente, obviamente, jamais, eu avisei, eu falei, nunca, em hipótese nenhuma, né? Mas dá aquela dorzinha de falar isso tudo, né? Poderia ter sido evitado. Mas se não foi, é porque a pessoa não estava pronta naquele momento. E você sabe, Thay, você falando disso, me veio à cabeça assim, o quanto hoje as mídias sociais ajudam essas pessoas também terem acesso a conhecimento, acesso a
essa questão mesmo de autocuidado, né? Você vê, olha que live bacana que a gente está fazendo aqui e algumas pessoas entraram, outras podem ser que estão com a gente até agora, mas olha como é rico esse momento se a pessoa realmente quiser, né? E buscar por isso. A gente está aqui, a gente está falando de coisas que às vezes a gente fala dentro do consultório, né? E a gente poder trazer essa informação de uma forma acessível para as pessoas. E o que essas pessoas vão fazer com isso depois, né? Eu espero de verdade que as pessoas que estiverem aqui com a gente até agora possam rever essa live, possam guardar isso com elas, indicar para outras pessoas, encaminharem para outras pessoas e esse conhecimento não ficar só aqui, né? Que esse conhecimento se dissipe aí para que as pessoas possam se cuidar e cuidar das pessoas que estão junto com elas. Sim, sem dúvida. É algo que eu estou tentando fazer na medida do possível, né, nesse período. Quem eu não consigo ajudar na terapia, né, individual, eu estou tentando ajudar através das redes, né? Então, as pessoas que me buscam nessa demanda, né, de falar sobre saúde mental nesse momento e tal, sempre que dentro das minhas possibilidades eu tô topando todas as conversas, né, às vezes abertas, às vezes fechadas, né, tô tentando, é a minha forma de fazer, né, de ajudar nesse momento. Né, que também às vezes eu preciso ir lá organizar a minha rotina, rever, né, às vezes surge 3 propostas para a mesma semana e eu falo, opa, não, eu também estou na pandemia, também estou ansiosa, também às vezes procrastino e não dou conta de cumprir minha rotina, então também preciso da minha caixinha do nada. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tenta, né, colocar em prática. E aí a gente precisa ir sabendo os nossos limites. E dentro dos meus limites, eu acho que é a minha forma de contribuir nesse momento, né? É estar disseminando aí gratuitamente informações para pessoas que estejam buscando, que estejam interessadas. Muito bonito isso. Eu como terapeuta, eu acho que vocês compartilham disso comigo, eu me sinto muito recursada ao fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Para mim é uma questão assim de cuidado comigo mesmo, sabe? De poder falar para as pessoas e isso fazer sentido para elas e de me reforçar, né? Como terapeuta. Pelo menos eu faço assim o que eu acredito e sei que isso pode ajudar de alguma forma. E isso é muito legal. Eu até ia falar isso. A gente fala de autocuidado e a gente geralmente pensa em coisa ou física ou emocional no sentido carinho, né? Um afago com a gente mesmo. Mas às vezes pode até ser através do trabalho, né? Eu tenho, acho que, encarado positivamente como um autocuidado, sabe? Quando eu sento sozinha para me dedicar àquele momento, aos nossos textos, aos nossos vídeos, às nossas ideias e ao que eu quero que chegue nas outras pessoas, eu me sinto recursada e autocuidada, né? Então, de fato, da gente perceber o que a gente faz, que às vezes até pode ser uma certa obrigação, mas que também é um autocuidado, é um reforço positivo para você mesma, né? A gente fez a primeira live, né, Thay? Não sei se você acompanhou, e agora a Milene falando disso, a gente deu o nome da nossa primeira live de um novo olhar para velhas dificuldades. Então, eu acho que deixar essa mensagem agora aqui, né, falando de rotina, falando de isolamento, é só ter um novo olhar para as velhas dificuldades aí na rotina de vocês. Então, assim, nada é tão terrível que não tenha como melhorar. Isso depende muito do nosso olhar, depende muito da nossa escolha, depende muito aí da forma que a gente quer acessar isso, né? E eu falo que a gente tem um poder muito grande nas mãos que às vezes as pessoas não dão valor no seu próprio poder, sabe? No alto poder, não sei nem se existe na sua autonomia, na sua né? autonomia. E isso passa tão desapercebido, sabe? Eu acho que é tão ruim isso. E infelizmente o nosso tempo está acabando.
E foi um prazer, Thay, conversar com você. Amei a nossa conversa. Muito obrigada, viu? E eu espero para quem acompanhou a gente até agora, que possa encaminhar para as pessoas essa nossa live, que possa falar aí desse autocuidado, dessa rotina de forma saudável. Um beijo, Thay. Se despede rapidinho. Beijão, muito obrigada.